bem-vindos à nossa sexta questão dos 30 dias de questões comentadas aqui no canal. A questão que eu trago hoje é uma questão da CESP de 2015, o tema é conflitos. E aí a banca traz assim: considerando que o gerenciamento de conflito pode ser um desafio para gestores e demais colaboradores nas organizações, julgue o item a seguir. E aí ele me dá o item. O estilo certo de gerir conflitos consiste na busca do consenso e no convencimento das partes quanto à realidade envolvida. Letra A, essa afirmativa está certa, ou letra B, essa afirmativa está errada. Bom, para que a gente possa então resolver com mais facilidade essa questão, é importante a gente entender que existem alguns estilos de gerenciamento ou de administração de conflitos. E aí eu trouxe aqui para vocês um quadro, né, que são os 5 estilos de administrar ou de gerenciar conflitos que foram apresentados por Chiavenato. Chiavenato, para quem não sabe, alguns chamam de Chiavenato, né, é um autor referência para concursos na área de psicologia organizacional, gestão de pessoas e também administração. E aí ele me traz aqui nesse quadro que ficou bem claro para a gente os principais estilos e a tendência de cada principal estilo, de cada estilo. Então ele me diz aqui, olhando aqui para a parte esquerda, a gente tem o grau de cooperação. Então existem estilos de administração de conflitos que têm um grau de cooperação maior, ou seja, é mais cooperativo, ou menor, menos cooperativo. Embaixo, a gente consegue ver aqui na parte inferior o grau de assertividade. A assertividade diz respeito à ênfase em satisfazer os próprios interesses, enquanto a cooperação, ênfase em satisfazer os interesses da outra parte. Então, em relação ao grau de assertividade ou ênfase em satisfazer os próprios interesses, alguns estilos são mais assertivos e outros são menos assertivos. Então, a gente tem aqui nesse quadrante superior esquerdo a acomodação ou suavização. É um estilo de gerenciamento de conflito em que ele é não assertivo e é cooperativo, ou seja, a ênfase na acomodação e na suavização, ela tem a ênfase maior é na cooperação, em satisfazer os interesses da outra parte. Então, ele colocou ali, deixa fora o conflito e busca harmonia entre as partes. Tá? Então, às vezes, para conseguir essa harmonia, você acaba dando maior valor ou maior atenção aos interesses da outra parte. Ao lado, a gente tem um estilo que é assertivo e também cooperativo, que é a colaboração ou solução de problemas. Nesse estilo de gerenciamento, busca-se uma solução que satisfaça as necessidades das partes envolvidas, ok? Então, ganha uma parte e também a outra parte também ganha. No quadrante inferior esquerdo, a gente tem evitação ou fuga, que é a negação da existência do conflito, né, e ocultação dos verdadeiros sentimentos. Tá? Esse estilo é não assertivo e não cooperativo, ou seja, ele não busca atender os seus próprios interesses e nem o interesse do outro. Ao lado, a gente tem a competição ou comando autoritário. Esse estilo de administração de conflito, ele é assertivo e não cooperativo. Isso significa que ele tem a ênfase em satisfazer os próprios interesses. E no quadrinho tá, força uma solução que imponha a vontade de uma das partes. E existe um quinto estilo que é chamado de compromisso, de respeito a uma negociação. E ali eu coloquei, negocia e obtém ganhos e perdas para cada uma das partes. E o que ele chamou de, então, posição intermediária. Então, esses são os principais estilos de administração de conflito, segundo os principais autores, ok? E aí eu trago aqui para vocês duas considerações que são do Chiavenato e também de Robbins. Então vamos lá. Na primeira consideração, Chiavenato aponta que o gestor de conflitos
deve saber escolher as estratégias de resolução para cada caso. Então, ele está dizendo aqui que a escolha da estratégia ou estilo de resolução depende de cada caso. E Robbins também coloca, ao apresentar conselhos para os executivos que enfrentam níveis excessivos de conflitos e precisam reduzi-los, ele alerta: não pense que existe uma única estratégia de resolução de conflitos, que sempre é a melhor. Escolha uma estratégia apropriada para cada situação. Então, esses dois autores colocam que não existe uma forma ou um estilo adequado para todas as situações, né? Então, a gente pode entender, por exemplo, que a negociação seria mais indicada, mas depende da situação. Nem todas as situações requerem o mesmo estilo para a administração de conflitos, tá? Então, é importante que a escolha do estilo, da estratégia, seja apropriada para cada situação. Então, a gente pode dizer que a administração ou o gerenciamento de conflitos depende fundamentalmente da situação. E aí, eu coloquei alguns exemplos aqui, pensei em alguns exemplos para vocês. Por exemplo, numa situação onde todos os envolvidos podem ganhar, como num conflito surgido na prestação de um serviço. Então, tem a prestação de um serviço qualquer e teve um conflito entre as partes, e o melhor estilo para a administração desse conflito é a colaboração. Assim, todos ganham, ou seja, o requisitante do serviço tem o serviço prestado adequadamente e o prestador de serviço recebe, então, a sua recompensa, a sua remuneração. Então, nesse caso, seria interessante a colaboração. Numa outra situação, no conflito, por exemplo, entre empregador e empregados, né, em relação a reajuste salarial, e aí você tem um conflito, poderá haver uma negociação, ou seja, um estilo conhecido como compromisso. Negocia-se perdas e ganhos para cada uma das partes. Então, o empregado ele não consegue exatamente aquilo que ele pediu, né? Então, ele abre mão um pouquinho do valor que ele pediu, e o empregador também abre mão do salário fixo que ele já pagava e propõe, então, dá uma contraproposta para pagar um pouco mais, ok? Uma outra situação seria um conflito que se dá em relação a um tema, uma situação que é irrelevante, que não tem muita importância, e aí ou então, quando uma das partes entende que está errada, cabe, então, a administração de conflito do tipo fuga ou evitação, já que ela não é tão importante, existem outras coisas mais relevantes para serem tratadas. Ok? Então, vamos lá, para a gente resolver essa questão. Considerando que o gerenciamento de conflito pode ser um desafio, julgue o item a seguir. O estilo certo de gerir conflitos consiste na busca do consenso e no convencimento das partes quanto à realidade envolvida. Não depende do consenso ou convencimento. Depende fundamentalmente da situação. Logo, a afirmativa está errada. Letra B, errado. Ok? Bom, pessoal, essa foi então a questão de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham entendido. E se isso aconteceu, por favor, curta o vídeo, faça seus comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque eu não estou tendo tempo de colocar lá nas minhas redes sociais em relação ao vídeo. Então, se você está inscrito e você tem as notificações ativadas, você vai receber em primeira mão. Compartilhe se você gostou nos seus grupos do WhatsApp, com seus colegas psicólogos, nas suas redes sociais, enfim. Ok? Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.